Hoje, então, nós vamos falar de inseticidas. Inseticidas são compostos, podem ser sintéticos ou naturais, que protegem as plantas contra os herbívoros, como os insetos, né? A menos que você não queira produzir, você vai deixar a sua planta sem proteção. A gente pode aplicar vários tipos de inseticidas. Esses inseticidas podem ser um pouquinho mais artesanais, né? Que, por exemplo, eu posso dar um exemplo do sabão de coco, né? Você prepara uma solução com sabão de coco, você já tem um inseticida. Você usa a casca de alho, você tem inseticida. A casca de alho, aliás, os vegetais, de uma forma geral, eles possuem compostos que têm propriedades inseticidas. Por exemplo, os alcaloides. Os alcaloides têm propriedades, alguns deles têm propriedades inseticidas. Vamos dar um exemplo de um alcaloide bastante conhecido e famoso, é a nicotina. A nicotina é um alcaloide da planta do tabaco do gênero Nicotiana. Então, é um inseticida que vem sendo usado há centenas de anos para o controle de pragas, né? Só que ele é tóxico para os mamíferos, então isso inclui a nós, né? Então, por isso que foram se gerando outras alternativas, até chegar a ponto de se produzir uma substância que é semelhante à nicotina, que são os neonicotinoides, né? Mas o importante aqui que fique claro é que plantas, elas evoluíram de uma tal forma a se protegerem contra os herbívoros, né? Os insetos, neste caso particular. Então, ao longo dessa evolução, elas formaram compostos, né? E esses compostos aí se destacam, entre esses compostos se destacam os alcaloides, que podem ter propriedades para proteger as plantas. E vamos falar especificamente hoje de neurotoxinas. Então aqui eu estou na página do meu blog, este blog é Redigir Agro, e aqui vocês vão encontrar grande parte dos artigos que eu for escrever durante esse trabalho aí no canal do YouTube. Então aqui, por exemplo, está o artigo do qual vamos tratar hoje, que chama-se Neurotoxinas em Pragas Agrícolas. Então acesse e leiam. Tem outro aqui, vocês podem ver, tem esse sobre a podridão apical do tomate, que eu já até gravei um vídeo que eu mostro como tratar esse fundo preto utilizando, extraindo cálcio de cascas de ovo. Então também leiam aí, esse ainda está em edição, esse do tomate, mas o outro sobre inseticida já está pronto. Então vamos ao esquema. Então já vimos lá no blog, né, onde eu vou deixar muitos dos arquivos, inclusive esta animação ficará lá no blog. Só acessar o blog e baixá-la e pronto, usa como quiser. Estará lá disponível, assim como todos os meus artigos sobre aqui o conteúdo que vamos estar desenvolvendo aí no YouTube. Então vamos de novo. Neurotoxinas são um composto que intoxica o sistema nervoso dos insetos, né? Então nós vamos falar aqui, dar continuidade sobre inseticidas neurotóxicos. Então temos aqui dois neurônios, né? Como vocês podem ver, essa região chama-se dendritos, aqui chama-se axônio, e aqui nós temos terminais de axônios. E essa região entre dois neurônios chama-se de sinapse. E o que é a sinapse? A sinapse é a região que estabelece a comunicação entre dois neurônios. Ele permite com que esses neurônios, podemos assim dizer, conversem, né? E vão ver que essa conversa é mediada por neurotransmissor. O que acontece?
Observem aqui onde está a seta, que virá uma seta dentro do axônio, nesse sentido aqui, em direção ao terminal do axônio. E esse é o sentido do sinal nervoso ou do impulso nervoso. O sentido do impulso nervoso, então, ele vem aqui dos dendritos em direção ao terminal dos axônios. Então, vejam aí o impulso nervoso vindo, chegou aqui num terminais do axônio. E como que ele passa daí dos terminais do axônio para a sinapse, e da sinapse para o neurônio pós-sináptico? Porque aqui nós temos o neurônio pré-sináptico e aqui nós temos o neurônio pós-sináptico. Como que esse impulso nervoso passa para o neurônio pós-sináptico? É isso que vamos ver. Para vermos isso, precisamos ampliar essa região. Como eu disse anteriormente, aqui nós temos terminal pré-sináptico ou neurônio pré-sináptico. E aqui nós temos neurônio pós-sináptico e aqui entre os dois nós temos a sinapse. Né? Então, o impulso nervoso, esse impulso nervoso pode ser provocado quando o inseto encontra o alimento, a sua musculatura sentiu o alimento ali, envia um pulso nervoso ao sistema nervoso central. Então, esse impulso nervoso está aí no neurônio pré-sináptico. O que esse impulso nervoso faz? Ou esse sinal nervoso? Esse sinal nervoso, ele estimula essas vesículas. E essas vesículas vão se acoplar à membrana plasmática do neurônio pré-sináptico. Então, ao se acoplarem nessa região por exocitose, liberam acetilcolina para a sinapse. Na sinapse, essa acetilcolina migra até os receptores nicotínicos, esses aí que estão representados em verde, e se liga a esses receptores nicotínicos. Então, para continuarmos vendo essa região com mais detalhe, precisamos ampliar a animação. Ampliamos e já estamos aqui. Temos aí a acetilcolina. Perfeito, só ajustar aqui a imagem. Temos aí a acetilcolina. Então nós temos aqui a sinapse, ou a região extracelular ao neurônio. E aqui nós temos a região intracelular ou citosol do neurônio pós-sináptico. Aqui nós temos acetilcolina e aqui, separando a região extracelular da região intracelular, nós temos a membrana plasmática. Aqui nós temos o receptor do ácido gama-aminobutírico. Aqui nós temos o receptor nicotínico. Aqui nós temos a bomba sódio e potássio. Aqui nós temos canais de potássio e aqui nós temos canais de sódio. Então, a nicotina é um alcaloide, né? E que esses receptores nicotínicos, eles na verdade poderiam ser chamados de receptores de acetilcolina, só que eles são chamados de receptores nicotínicos porque, para se descobrir a função da acetilcolina, utilizaram como agonista a nicotina. Agonistas são substâncias que se ligam aos receptores de neurotransmissores, né? Neste caso do neurotransmissor acetilcolina. E a acetilcolina é o principal neurotransmissor dos insetos. Então podemos ver aí que o receptor nicotínico ele está localizado com uma porção voltada à superfície da membrana plasmática, né? E esse receptor nicotínico é composto de 5 subunidades. E cada subunidade ele tem 4 domínios transmembrana e um enorme domínio extracelular, né? Como vocês podem ver aqui, esse enorme domínio extracelular, que tem cerca de 200 aminoácidos. Então, esse receptor nicotínico, ele tem vários sítios de ação de inseticidas, né?
Ou seja, vários inseticidas atuam sobre esse receptor nicotínico. Então, é por isso que nós devemos usar EPI. Por quê? Porque nós também, nós humanos, nós temos receptores nicotínicos, que podem ser neurais ou musculares. Então, os receptores nicotínicos neurais são aqueles que estão associados com os efeitos do tabagismo, né? Além disso, esses receptores nicotínicos neurais, eles estão associados com desordens neurológicas, como Parkinson, Alzheimer, déficit da atenção, síndrome de Tourette, né? E os receptores nicotínicos musculares, eles já estão associados com desordens neuromusculares, como a miastenia grave e a miastenia congênita. Então, por isso que nós, durante o uso desses inseticidas, assim que formos a aplicar um inseticida, devemos colocar roupa impermeável, luvas, botas, óculos de proteção, protetor facial, tudo para evitar que a gente entre em contato com esses inseticidas. Então, agora vamos ver de uma forma assim bem rápida como atuam os carbamatos e os organofosforados. Então, nós vimos lá que a acetilcolina estava na sinapse e que se ligou ao receptor nicotínico. Então, aqui nós temos o mesmo efeito. Temos a acetilcolina se ligando ao receptor nicotínico, e quando essa acetilcolina se liga ao receptor nicotínico, ela ativa um influxo de sódio para dentro aqui do neurônio pós-sináptico. Esse influxo, o que isso significa? Você veja, chegou o impulso nervoso. Esse impulso nervoso que vinha lá do neurônio pré-sináptico, ele era um impulso elétrico, né? Se converteu esse impulso elétrico em esse neurotransmissor, né? Esse impulso elétrico se converteu em esse neurotransmissor. Esse neurotransmissor, que a acetilcolina se ligou aqui ao receptor nicotínico, e quando ele se liga, permite a transmissão do impulso nervoso. Através do quê? Através do influxo de sódio, né? Então temos aí um fluxo de sódio. Só que essa transmissão não pode correr de forma indefinida. Não pode ser infinita essa transmissão, porque isso envolve gasto de energia, né? E compromete e pode levar à despolarização da membrana, porque geralmente no citosol temos uma carga temos um balanço mais negativo, e na região extracelular ou na sinapse temos um balanço positivo. Então, uma hora essa entrada do influxo de sódio, que é a transmissão do impulso nervoso, ele tem que parar. Para que isso ocorra, para que esse impulso nervoso pare, o que acontece? A acetilcolinesterase se liga à acetilcolina e quebra essa acetilcolina em ácido acético e colina. Aí o impulso nervoso, a transmissão do impulso nervoso para. Então, aí que vem a estratégia do uso de carbamatos e organofosforados. Então, esses dois compostos, os carbamatos e organofosforados, eles vão se ligar à acetilcolinesterase e vão inibir esta enzima, né? Que a acetilcolinesterase é uma enzima. Eles vão inibir essa enzima. Então, quando esses dois, os carbamatos e os organofosforados, inibem essa enzima pode até se ligar com a acetilcolina, mas não consegue degradar essa enzima. E se não consegue degradar, o que vai acontecer? Significa que a transmissão do impulso nervoso ou um influxo de sódio vai continuar, né? Vai continuar. Como eu disse lá, isso leva à despolarização de membrana e, como veremos mais adiante, a gasto de ATP. Então isso leva aqui a convulsões, né? A convulsões no inseto. E o inseto pode até morrer. E por que pode até morrer? Porque pode acontecer que esse inseto
desenvolva resistência a carbamatos e organofosforados. Então vimos lá para o caso dos carbamatos e os organofosforados, né? Agora nós vamos ver aqui sobre os fenilpirazóis e ciclodenos, né? Então aqui nós temos aqui esse outro neurotransmissor, que é o neurotransmissor gama-ácido aminobutírico. E aqui nós temos o receptor dele. Então o que acontece? Esse neurotransmissor se ligou aqui ao receptor, ao seu receptor, e ao se ligar ele ativa o influxo de cloro, né? E qual é a importância desse influxo do cloro? A importância do fluxo do cloro, vejam que ele tem a carga negativa. Então, se ele tem a carga negativa e o sódio tem a carga positiva, significa que esse cloro ele vai inibir a transmissão do impulso nervoso, né? É isso que ocorre em condições normais do inseto, né? Só que aí quando você aplica, por exemplo, ciclodenos e fenilpirazóis, o que acontece? Esses dois compostos, eles têm a capacidade de bloquear esses canais, os canais de sódio que estão ali acoplados ao receptor do ácido gama-aminobutírico. Então eles têm a função de bloquear esses canais. Então quando eles bloqueiam, o que acontece? Impede o influxo do cloro. Então isso significa o quê? Significa que haverá uma continuidade na transmissão desse do impulso nervoso ou do sinal nervoso. Então, mais uma vez, estamos diante de que aí isso significa o quê? Que houve ativação dos canais de sódio, e se a ativação dos canais de sódio, nós temos a despolarização da membrana. Tendo a despolarização da membrana, teremos maior atividade da bomba sódio-potássio, que significa gasto de ATP, e isso, em última instância, vai levar a tremores musculares e a paralisia, podendo o inseto morrer. Já vimos o sítio de ação dos carbamatos e dos organofosforados, que é na enzima acetilcolinesterase. Agora nós vimos já o sítio de ação dos ciclodênios e fenilpirazóis, que é aqui no receptor do ácido gama-aminobutírico, que é um neurotransmissor de inibição. Agora nós vamos ver o sítio de ação dos piretroides e DDTs. Então vamos voltar aqui nas condições normais da célula. Então o que vai acontecer em condições normais? Teremos o fechamento desses canais de potássio e de sódio. Então esses dois canais se fecham, e isso significa o quê? Significa que a bomba sódio-potássio ela vai permitir a entrada de 3 átomos de sódio, né? 3 átomos de sódio se acoplaram ali na bomba sódio-potássio, e então ela vai hidrolisar um ATP. Por isso que essa bomba ela é chamada também de ATPase sódio e potássio, porque ela hidrolisa ali o ATP. Então quebrou o ATP, ela vai obter a energia necessária para transportar esses sódios para fora da célula, né? Então saíram 3 sódios para fora, para as sinapses. E em contrapartida, 2 potássios são transportados para o interior do neurônio. Então isso significa o quê? Que no citosol ou dentro do neurônio pós-sináptico haverá uma carga, um balanço geral negativo, e fora um balanço geral positivo. Isso é que é a polarização da membrana. Então aqui nós temos, aí para intensificar a carga negativa dentro do neurônio pós-sináptico, temos aqui o canal de sódio de potássio se abrindo e liberando potássio, né?
E é aí onde atuam os piretroides e os DDTs. O que esses dois compostos fazem? Esses dois compostos eles têm a função de retardar o fechamento do canal de sódio. Se retardam o fechamento do canal de sódio, significa o quê? Significa que o sódio vai estar, isso significa que o sódio vai estar entrando. Só que aí lembrem vocês que estávamos tendo a atividade dessa bomba sódio e potássio. E ela estava gastando o quê? ATP para tirar sódio para a região extracelular ou para a sinapse. Então, se esse canal está permitindo a entrada do sódio dentro do neurônio, ele está praticamente sabotando a atividade dessa bomba. O que isso provoca no inseto? Um gasto energético, né? Nós temos gasto aí de ATP. E o sistema nervoso dos insetos, ele gasta cerca de 60% da sua energia com a atividade dessa bomba de sódio e potássio, né? Então veja, é muita energia. E, além disso, a despolarização da membrana e o inseto, se não desenvolver resistência, ele vai morrer. Então, para finalizar, aqui nós temos neonicotinoides. Neonicotinoides, como podemos ver aqui no blog, através da estrutura química, podemos ver que a imidacloprida ela é semelhante à nicotina, né? Então, os neonicotinoides são moléculas análogas à nicotina. Vejam aí a imidacloprida e aqui a nicotina. Vemos que essas moléculas são muito parecidas. Então, por isso que os neonicotinoides, eles na verdade imitam o efeito da nicotina. Então, voltando aqui na apresentação, temos aí os neonicotinoides, né, se ligando aos receptores nicotínicos. Também a nicotina também se liga nessa mesma região onde os neonicotinoides se ligam, né? E vejam que qual é o composto que aí se ligava? Era a acetilcolina. Então significa que os neonicotinoides e a nicotina, eles competem pelo sítio de ligação com a acetilcolina, né? Só que diferente da acetilcolina, esses dois compostos, a nicotina e os neonicotinoides, eles não são degradados pela enzima acetilcolinesterase. Além dos neonicotinoides e a nicotina, que se ligam aqui nos receptores nicotínicos, também temos aí as espinosinas. As espinosinas também se ligam aqui no receptor nicotínico. O que são essas espinosinas? As espinosinas, né, são compostos derivados de actinomiceto, que são bactérias do solo, né? Que alguns desses actinomicetos eles fixam nitrogênio, né? E se vocês quiserem mais detalhes sobre actinomicetos e plantas actinorísicas, é só acessar o meu livro, eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Acesse o livro lá que vão encontrar outros detalhes. Então, continuando aqui, as espinosina têm como ingrediente ativo a espinosade. A espinosade é uma molécula enorme, como vocês podem observar aqui no blog. A espinosade é a mistura de duas lactonas macrocíclicas, né? Espinosade A e espinosade D. E essa molécula ela foi isolada do actinomiceto Saccharopolispora spinosa, né? E que, como eu disse, enfatizo, é uma bactéria do solo que fixa nitrogênio. Então, os neonicotinoides e as espinosinas são compostos complementares. Por quê? Porque vejam aí na animação que eles se ligam em lugares diferentes. Por exemplo, na mosca da fruta, Drosophila melanogaster, as espinosinas, elas se ligam na subunidade de alfa-6 e os neonicotinoides em 3 subunidades, D alfa-1
a D-alfa-3, né? Então, por isso que esses compostos eles são tidos como complementares, né? E além disso, eles atuam em populações distintas de receptores nicotínicos. E qual é a importância disso? A importância disso é que esses dois compostos eles aumentam o espectro de controle de pragas e, além disso, é difícil as pragas desenvolverem resistência quando você faz a rotação desses dois compostos, as espinosinas e os neonicotinoides. Então, os neonicotinoides eles têm uma forte atividade inseticida contra moscas brancas, cigarinhas e pulgões, né? Importante aqui ressaltar que os pulgões, tanto o pulgão preto quanto o pulgão verde, já desenvolveram resistência contra a nicotina, né? As espinosinas elas são mais indicadas para as lagartas, tripes e moscas. Agora, o inseto ele pode muito bem se proteger contra esses inseticidas neurotóxicos. Como que ele faz isso? O inseto ele tem duas estratégias. Ele pode se proteger desses inseticidas aumentando a detoxificação. O que é a detoxificação? É o aumento da atividade metabólica, e o aumento da quantidade de enzimas que sequestram estes compostos, né? Outra forma dos insetos se protegerem contra esses inseticidas é eles fazerem uma alteração estrutural de sítio de ação, que é o sítio onde esses compostos se ligam. Então ele faz uma alteração. Por exemplo, aí tem um exemplo muito interessante que foi o que ocorreu lá na Ásia. O que ocorreu? Lá na Ásia eles viram que o arroz, o que ocorreu? Lá tem a cigarinha, né? Que é uma das principais pragas do arroz. Eles aplicavam a imidacloprida e eles viram que a cigarinha ela foi lá num sítio de ação da imidacloprida e trocou a tirosina, que é um aminoácido, por uma serina. Quando faz isso, ela altera a conformação do receptor nicotínico, e assim os neonicotinoides já não conseguem se ligar a esse receptor nicotínico, né? Mas a acetilcolina ela continua se ligando perfeitamente, que é um dos principais neurotransmissores dos insetos. Só que aí já os neonicotinoides já não conseguem.